Bom dia, Deus! Eis aqui, Samuel, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Pai, por anotar nosso nome no livro da vida, nos proteger de todo mal, falsos e mentirosos. Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, Pai, liberta cada um. Atende cada pedido das pessoas que oram por o Senhor todo santo dia, que confiam em Ti, que tem os seus nomes anotados no livro da vida, pois confiamos em Ti. E você não se preocupe com quem anda falando de você, porque andar com Deus é muito difícil. Andar com Jesus é cada vez mais difícil, porque o mal está dominando o mundo e as pessoas trocaram Deus pelo poder, dinheiro, por bens, pela mentira. Voltem para Cristo. Marcos capítulo 12, versículo 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disse que há um só Deus e que há outro e não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E, falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações das praças e das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros assentos mais ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Capítulo 13. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação
reino contra reino, e haverá temores, terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem preservar até ao fim, este será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás, para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Veja aqui, Jesus está dizendo que nem os deles seriam salvos se ele não abreviasse. Voltem para Cristo, é o que está dizendo. 2026 está assim. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Veja que não há possibilidade dos escolhidos serem enganados, porque Jesus está com ele, o Espírito Santo está com eles. Mas vós vede, e eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois, naquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Vamos parar aqui no versículo 29. Veja, Deus está chamando você, está mostrando a você que Ele está mostrando quem não presta. Conhecer Ele pelo fruto. Então volta para Cristo, leia uma palavra de noite. Sejam todos abençoados, sejam curados em nome de Jesus.